Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Hoje, para nossa reflexão, eu preciso dar uma passagem, tá falando muito no meu dia de hoje, muito ao meu coração. E que o Espírito Santo, ele venha nos encher da sua graça, da sua bondade e misericórdia para conosco. E a nossa palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 25, a partir do verso 1, que diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a ti e louvarei teu nome, porque fizestes maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdadeiros e firmes. Porque da cidade fizestes um montão de pedras, da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos que não sejam mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpio dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste momento a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa com vinho puro, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste momento a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem guardávamos na sua salvação. Gozemos e nos alegremos, porque a mão do Senhor descansará neste momento. Mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no montouro, e esfenterá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com a perícia das suas mãos deles, e debaixo as altas fortalezas dos seus muros abate-lá-as e derribá-las por terra até o pó. Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, que o Senhor venha falar às nossas mentes, aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor deseja e tem reservado para nós, Senhor. Que agora a gente venha ser receptíveis à sua palavra. Leva cativa as nossas mentes, Senhor, para que nada venha nos distrair e tirar o que o Senhor tem para nós, a semente que o Senhor deseja plantar em nossos corações. A ti toda honra, glória, graça e louvor eu te dou sempre, porque sem ti eu não sou nada e eu não posso nada, meu amado Deus. Meu irmão amado, minha irmã amada que me ouvem hoje. Nesse nosso texto que lemos hoje, nesse capítulo, na verdade eu quis ler para vocês o capítulo todo, 25, do livro de Isaías. Aqui a gente está vivendo, na verdade, um tempo que nós estamos exaltando a Deus em meio aqui a dificuldades, porque as palavras desse texto têm palavras duras, duras de destruição, duras de guerra, duras. O Senhor ali, ele está destruindo um povo que não é bom, um povo que é mau, um povo que faz coisas que não o agradam. Mas ainda assim, ele traz uma esperança pra gente, e ele fala assim, olha, sabe, esse versículo 8 e 9, ele tem uma promessa, que é aquela promessa que quando o Senhor, ele nos salvar, ele nos levar para diante dele, ele vai enxugar de nós toda a lágrima do nosso rosto. Não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais enfermidades. Isso é uma promessa do Senhor para nossa vida. E ele vai estar conosco e a gente vai falar assim, olha, Senhor, a gente estava lá na terra, mas a gente estava aguardando
esse dia que o Senhor aqui está agora conosco, que o Senhor preparou para nós, porque o Senhor preparou para mim, para você. A gente estava aguardando por isso, a gente estava aguardando pela salvação do Senhor na nossa vida. Amados, deixa eu falar uma coisa assim que tá... Não negocie, meus amados. Não negocie. Não negocie o que Deus tem para você. Não negocie as coisas do céu. Não negocie com coisas terrenas, com coisas que vão passar. Isso é muito sério. Não negocie. Não negocie, porque qualquer coisa que você venha viver aqui nessa terra, por melhor que seja, ela é momentânea. Mas somente o Senhor, Ele pode nos dar coisas eternas e maravilhosas para nossa vida. Ele não falou para mim e para você que vai ser fácil, que seria fácil, que seria só 1000 maravilhas aqui nessa terra. Então, se você vive tribulação, se você vive luta, se você vive desertos, que bom. Porque se tá vivendo o que Deus tá falando na sua palavra que teria. Agora, se você vê também que na sua vida só tá acontecendo coisas boas, não que Deus não queira que isso aconteça, né? Ele é o maior interessado a isso, mas em cuidar de nós. Mas se você vê que tá tudo muito tranquilo e você não tem tribulação nenhuma já há muito tempo, cuidado, desconfie. Desconfie, porque o inimigo ele só vai incomodar quem tá incomodando a ele. Ele não vai lá tentar tirar a paz de quem tá fazendo as coisas que tá no caminho de Deus. Então desconfie se tiver tudo muito tranquilo aí por muito tempo. Mas, meus irmãos amados, lá no céu nós vamos viver momentos muito maravilhosos com Deus. E eles serão eternos. Então não negocie por nada aqui nessa terra o que Deus tem para sua vida. E isso é até engraçado, porque eu tinha preparado uma outra palavra para falar para vocês. Mas aí o Espírito Santo me levou a essa. E eu creio que é o que Ele deseja para nós. Então não negocie. Não negocie, por melhor que seja as coisas aqui na terra. Não negocie para o que o Senhor te espera no céu, porque a palavra dele fala assim para nós que nem o nosso melhor pensamento consegue imaginar como é o céu, porque nós não temos capacidade disso. Então imagina o que está preparado para mim e para você lá. Então vai valer a pena. Ainda que você pense assim, não, mas eu preciso abrir mão disso mesmo hoje. Ah, mas eu vou deixar de fazer tal coisa. Amados, leia a palavra de Deus. Leia. Em nome de Jesus, leia, porque ela é um manual para nossas vidas aqui. Tem tanta coisa que ensina, né? Tem os 10 mandamentos, tem os mandamentos da lei de Deus. Não só esses, não são só essas leis. Se você não ler a palavra, você não vai ter conhecimento. Deus, ele fala sobre tantas coisas. Ele fala assim, cuide uns dos outros, ame uns aos outros. Não fale mentiras, não provoque a ira uns dos outros, né? Respeite os pais, respeite os filhos respeite, honre, ame seus pais. Então, ensina tantas coisas que é necessário para a nossa vida. Não provoque contendas. Deus fala que Ele se ira com quem provoca contendas. Então, não fale uns dos outros. Amados, a gente vive em constante melhoria. A gente vive em constante melhoria todos os dias. Porque assim, se a gente já tivesse pronto, já tivesse escrito lá em cada um, tá tudo certo, tá pronto, o Senhor já viria buscar a gente. Então a gente sempre vai estar vivendo em constante melhoria. Só que se a gente não ler a palavra de Deus ou a gente não buscá-lo, a gente não vai ter conhecimento nem entendimento. Mas assim, o que eu tenho para vocês, o mundo ele pode parecer um caos, como os versos que lemos aqui. Mas o Senhor, ele tem uma promessa para nós e é dela que a gente não deve se esquecer. Então, que Deus, ele te guarde, que Deus, ele faça resplandecer a sua face sobre ti
e que o amor dele, a bondade dele nos alcance todos os dias e que a gente venha realmente estar em constante mudança todos os dias, porque a gente necessita, porque a gente peca. A gente peca até em pensamento, até quando a gente não deseja pecar, a gente peca. Paulo falava isso. Olha, o bem que eu quero e eu desejo fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E nós somos esse tipo de pessoa. Então, que o Senhor ele venha ter misericórdia de nós todos os dias. E que Ele venha nos edificar, e que Ele venha nos mudar, mas que a gente venha ser mais parecidos com Cristo a cada dia, aquele que nos amou, que não exigiu de nós nada em troca, até porque a gente não tinha nada de bom para dar para Ele. E Ele deu a sua vida por mim e por você, perdoou os nossos pecados, não julgou. Então é isso que nós devemos fazer uns com os outros. Então que você fique com essa palavra, que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo, não negocie sua salvação e que o Espírito Santo ele venha colocar em nós melhorias a cada dia. Deus te abençoe.